Mateus capítulo 6, vamos ler hoje versos 33 e 34. Mateus 6, 33 e 34 diz assim a palavra do nosso Deus: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Deus continue abençoando a sua palavra aos nossos corações. Uma das coisas que às vezes é normal entre nós, mas não deveria ser, é que nós separamos as coisas espirituais das coisas materiais, né? Separar o espiritual do material. Mas disse um homem de Deus certa vez que o homem espiritual, ou para o homem espiritual, tudo é espiritual. Para o homem espiritual, tudo é espiritual. E nós, de fato, devemos tratar tudo sem essa separação. A nossa vida, a nossa nova vida, ela deve ser vivida 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando fazer a vontade do Senhor. Olhando lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, se você quiser abrir a sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 12, vamos ler só o versículo 15 aqui, mas o contexto ali é do 13 ao 21, e diz: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uma atitude correta com relação às riquezas, essa é a marca de um verdadeiro cristão. Uma atitude correta. Mais uma vez, não tem nada a ver com ter ou não ter. Tem a ver com qual a maneira que eu lido com aquelas riquezas. É para mim um tesouro onde eu tenho colocado o meu coração? Ou é para mim de fato algo que Deus colocou nas minhas mãos, que deve ser usado, empregado diligentemente na obra de Deus? Então, se nós temos essa noção, esta comunhão, esta justiça verdadeira de Cristo em nós, nós vamos ter uma atitude correta com relação aos nossos bens, né? Com relação a aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mais uma vez, em momento nenhum o Senhor Jesus exagera a pobreza, exigindo de nós um voto de pobreza, mas como também o Senhor Jesus fala que é errado o enriquecimento ilícito, né? Então, há um equilíbrio aqui entre essas coisas que nós precisamos observar, né? Os versículos, a partir do verso 31, ele fala da inquietação, né? Nós lemos o 33 e o 34. O 31 diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque são os gentios que procuram todas estas coisas. Pois bem sabe o vosso Pai Celestial que necessitais de todas estas coisas. Bom, Deus sabe de fato, Ele conhece todas as nossas necessidades. E lá em 1 Timóteo 6 e 17, diz que é Deus quem nos proporciona ricamente, que nos proporciona tudo para o nosso aprazimento, para o nosso bem-estar. Nós falamos ontem, não é? Que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de bem, para que nós alcancemos
o futuro que desejamos e o futuro que nós temos que desejar, não é aqui, é na eternidade. A Bíblia fala que o incrédulo é mais prudente do que o crente, porque o incrédulo, ele prepara para a sua aposentadoria, porque ele acha que a vida termina ali, ele não pensa na eternidade. E nós que conhecemos a vida eterna, nós não preparamos para a eternidade. Então, nesse sentido, o incrédulo ele é mais sábio, ele é mais prudente do que cada um de nós. E assim, resumindo essa parte, não é errado possuir bens. O errado é permitir que esses bens tomem conta de nós. Que os bens nos possuam. Que nós vivamos para eles, para os bens, para os tesouros terrenos. O tesouro ou o bem material, ou a bênção que Deus coloca nas nossas mãos, deve ser usada para a glória do Senhor. Há vários textos na palavra de Deus contra a cobiça, né? E eu queria só mencionar alguns. Salmo 119, verso 36, 37. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. O salmista está pedindo ao Senhor: inclina-me o coração aos teus testemunhos, a tua palavra, a tua vontade, e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Essa é uma oração pertinente para nós hoje, né? Desvia os meus olhos. Eu não quero contemplar a vaidade, porque se eu fixar os meus olhos na vaidade, eu vou desejar, eu vou cobiçar, eu vou trabalhar para às vezes alcançar aquilo que não me faz falta, eu não tenho necessidade. Eu poderia estar usando o meu tempo e a minha saúde e os dons que Deus me deu e também os bens que Deus colocou nas minhas mãos para algo eterno e espiritual. Ainda Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus dizendo aqui: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração do homem é que procede maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. A avareza contamina, a avareza é pecado, semelhante a todos esses outros, né? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios e assim por diante. Está no mesmo patamar, né? Tem o mesmo peso, é algo que de fato ofende o nosso Deus. Efésios 5:5, sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento. A avareza é idolatria. Nenhum destes, diz a Bíblia, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E terminando esta parte, Colossenses 3:5 e 6, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que eu devo fazer morrer? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, entre esses, há muitos outros que falam contra a cobiça, a avareza, e se une ao conselho, e mais do que conselho, né, irmãos? Ao mandamento de Cristo: não ajunteis tesouros na terra, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Vamos ajuntar tesouros nos céus. Vamos buscar, de fato, cumprir esta vontade do Senhor. Nós falamos ontem, né, da questão do coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O coração se torna escravo daquele tesouro terreno. Então, ou eu abandono este tesouro, ou eu corro para ele. Outros textos aqui mostram que a nossa mente também, ela fica presa, né? E perde o foco quando nós queremos ajuntar tesouros na terra. Volta para Mateus 6, e agora olha versículo 22 e 23, que nós não lemos ainda.
E ainda que este texto há muitas lições importantes aqui, eu quero apenas destacar esta verdade, né? Uma visão dupla, ela vai trazer confusão. Mas olha o que diz a Bíblia, verso 22 e 23. A candeia do corpo é o olho, de sorte que se o teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém o teu olho for mau, teu corpo terá escuridão. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? O olho, então, ele representa aqui, por várias vezes na palavra de Deus, a atitude da mente. Aquilo que nós focamos, observamos, é aquilo que vai estar dentro do nosso pensamento, da nossa mente. Se os nossos olhos não estão focados unicamente na luz, se de fato não levantamos os olhos para olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, se eu quero olhar para Cristo, mas eu quero olhar para o tesouro, é como diz, né, um olho no peixe, um olho no gato, ou o gato te pega e você perde o peixe, vai ser desse jeito, você não vai dar conta. Uma visão dupla, né? O homem inconstante é aquele que, tem um texto, e às vezes não tem nada a ver com esse assunto, mas a ideia ali, o princípio ali, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Uma hora ele está lá em cima, crendo, olhando para Cristo, ajuntando tesouros na terra, e de repente ele já está lá embaixo. Já viu a onda do mar, né? Lá em Minas tem o mar de Minas, lá, mas não tem onda, é a lagoa, né? Mas a gente às vezes vai no litoral, né? Então a onda sobe e aí você está fervoroso, olhando para Cristo, ajuntando tesouro nos céus. Esse é o homem inconstante. Mas na mesma hora que ele está assim, ele já despenca. E aí ele quer o tesouro, ele quer ajuntar, ele ama, ele se entrega. Esse homem não serve. Ele não tem utilidade na obra, ele não tem constância, ele não tem firmeza, ele não tem convicção. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá embaixo. Então, essa visão dupla, essa visão que não foca, né? Se a luz que há em ti são trevas, porque você fica, eu quero Cristo, mas eu quero o mundo, eu quero a glória, mas eu quero... Quão grandes trevas serão? E nós nos enganamos a nós mesmos. Tentamos justificar, dizendo com a palavra, tentamos justificar o nosso pecado, inventando, né? Eu preciso ter, sendo que o Senhor deixa muito claro para nós, não cobice, não ajunte tesouro na terra, confia no Senhor. Nós vamos falar um pouquinho disso, conforme o nosso tempo nos permitir, né? Outra coisa que fica clara aqui, além dessa visão dupla que atrapalha a nossa mente, todos os irmãos aqui, né, e as irmãs, se você não focar no seu trabalho, se você não focar naquilo que você tem que fazer, você faz bem feito? Não faz. Não adianta, tem que focar, tem que ter um tempo. Não, eu preciso tirar esse tempo para fazer esse trabalho, senão, se eu ficar correndo atrás de um monte de coisa, nada vai ficar bom, né? Eu lembro do meu pai, falecido, o senhor Alceu, e eu tinha acabado de casar, a gente morava numa edícula lá em Pirassununga, e eu fiz muita coisa na casa, né? Vida difícil, quando a gente começa é difícil, né? Eu fiz a parte elétrica, eu fiz até acender aqui e apagar de lá, eu estava contente pra caramba, ajeitei uns negócios que precisava arrumar, sabe, para minha esposa poder chegar e se sentir assim um pouco mais. E meu pai chegou e eu falei, pai, eu fiz isso aqui, fui eu que fiz, a parte elétrica, essa pintura, isso daqui, papai. Meu filho, você faz de tudo um pouco, hein? E eu já falei, poxa, papai era duro de elogiar, né? Você faz de tudo um pouco, mas não faz nada bem feito. Falei, estava demorando, né? O cidadão que tem essa visão dupla, ele quer aqui, ele quer lá, não vai fazer nenhum nem outro. Nenhum nem outro, né? Vai fazer de tudo um pouco e não vai fazer nada bem feito. O verso 24, nós vemos que a vontade fica cativa, né? O coração daqueles que buscam ajuntar tesouros na terra está cativo, a mente está presa, a vontade também está presa. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores,
porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, não podeis servir a Deus e a mamon. Está vendo que a ideia é a mesma? Você tem que escolher. É uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal. É propor no seu coração não se contaminar com as riquezas deste mundo. Ainda que você vai lidar com elas. Ainda que Deus pode te abençoar. E como eu falei ontem, eu oro para que Deus prospere o seu trabalho. Que você tenha recursos. Que você enriqueça. Tenha, mas não retenha. Que você tenha para usar para Deus, para servir, para abençoar, para investir no reino, para investir na obra, e assim por diante, naquilo que Deus colocar no teu coração. Também não sou eu que vai dizer para você onde você tem que investir, é Deus que vai trabalhar na nossa vida, e vai nos levar a agir e viver de acordo com a vontade do Senhor. Então a vontade aqui também está cativa, né? Ou o Senhor Jesus é Senhor, ou os tesouros. Quem é o teu Senhor? Mamon ou Cristo? Então, se Cristo é o Senhor, servi-o, sirvam a Ele. Depositem tudo aos pés de Cristo. Tudo que temos, tudo que somos, espírito, alma e corpo, deve ser entregue diante do Senhor, né? Tendo, mas não retendo, não ajuntando, como nós já temos pensado. Um texto talvez bem conhecido nessa questão é Timóteo, né? 1 Timóteo 6 e 9, nós não vamos entrar nos detalhes aqui também, há muitas coisas interessantes aqui, mas eu quero mencionar: os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, em muitas concupiscências. 1 Timóteo 6 e 9. Em muitas concupiscências insensatas, loucas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro, não é o possuir dinheiro, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de toda a sorte de males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentam com muitas dores. A si mesmos se atormentam com muitas dores. Sabe, qualquer mal, qualquer maldade pode achar a sua raiz no dinheiro. E como de fato o mundo sofre por causa do dinheiro, né? A vacina, a guerra, a doença, o vírus que vem, a política, tudo tem a ver com o bem-estar das pessoas? Você acha que essas empresas, esses políticos estão pensando no bem-estar? Na saúde? Você acha que o presidente da Rússia está pensando em proteger o seu povo? Tudo tem a ver com dinheiro, poder, condição de fazer mais, né? E agora uma corrida dessas grandes potências para se armar, porque não sei não, hein? Pede para parar o mundo que eu quero descer, né? Bom, alguém me perguntou: você prefere ser arrebatado ou morrer? Eu falei: o que vier primeiro. Então, se for para ter guerra, vamos lá, eu nem vou me esconder. Né? Mas se nós estivermos olhando para Cristo, vamos cumprir o nosso papel, aquilo que Deus espera de nós. Paulo fala algo interessante, né? Eu quero conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Um dia, Cristo nos conquistou. A graça da qual nós falamos hoje de manhã, a graça maravilhosa, a graça salvadora, ou a graça que se revelou salvadora a todos os homens, nos alcançou. E nós devemos querer alcançar aquilo pelo qual fomos alcançados. Deus não nos salvou à toa, para nós ficarmos em casa, aproveitando a Netflix, né? Aliás, estava na hora da gente cancelar a Netflix, né? Tem muita coisa errada lá. A Disney, então, meus irmãos, larga de mão. Vamos voltar a contar historinha para os nossos filhos, fantoche, pegar os livros da APEC, né? Sabe, se
se nós fomos salvos, tem um propósito, e eu preciso cumprir este propósito. É isso que nós devemos buscar. Bom, ele fala de um preço alto a ser pago, né? Nesse texto de 1 Timóteo 6 e 9, eu não quero entrar aqui, que eu quero focar em outras coisas, mas há um preço pago. Se você ama o dinheiro, se você quer ficar rico, você vai pagar o preço. Tá? A gente não deve olhar para o incrédulo, né, para o ímpio, quando ele prospera, ele enriquece, olha lá, eu estou sofrendo, eu sirvo a Deus, eu obedeço, eu sou honesto e eu estou aqui. Mas o ímpio, ele rouba, ele engana, e ele prospera. Ele vai pagar o preço. Às vezes não é aqui na terra, mas ele vai pagar. E você que conhece a verdade, quer enriquecer também, você vai pagar o preço disso. E a Bíblia fala do preço, é um preço alto a ser pago, não é um preço agradável não, né? Então nós devemos, de fato, descansar no Senhor. Quando nós queremos enriquecer, quando nós buscamos e amamos os tesouros dessa terra, nós vamos viver em ansiedade. Olha os versículos, a partir do versículo 25, é um texto até o versículo 30 aí, olha, ele diz assim, ninguém pode servir, verso 25, perdão, por isso vos digo, né, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem regam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá em todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não os vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Esse texto é maravilhoso, mas parece que a gente passa por ele e não dá a ele a devida importância. A cobiça, a avareza, o ajuntar tesouros na terra, o amar os tesouros desta vida, só desvaloriza a riqueza que nós temos em Cristo. Qual é a riqueza que eu tenho em Cristo? Que eu sei, eu já fui velho, já fui moço, e agora eu sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. É claro que há momentos de privação, há momentos de fome, Paulo passou por essas coisas, às vezes alguns de nós terão que passar por isso, mas nós sabemos que o Senhor não nos desampara. O Senhor não se afasta de nós. O Senhor não deixa de cuidar e de se importar se de fato estamos vivendo em conformidade com a palavra do Senhor. Às vezes nós achamos que as riquezas elas vão resolver os problemas. E eu vou dizer para você, a Bíblia diz que a riqueza, ela cria problemas, cria preocupações. Os homens ricos, que têm muitos bens, eles têm muitas preocupações. Porque as riquezas desse mundo, a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão quer roubar toda hora, e eles têm que ficar fazendo mecanismos, né, para manter aquele patrimônio. A guerra muda tudo, acaba com tudo, e tantos outros fatores, né, que de fato mostram a fragilidade dos bens materiais, né? Uma das coisas que eu gosto de lembrar, que mostra essa fragilidade, e às vezes até num outro contexto, já mencionei também outras vezes, alguns vão lembrar aqui daquele empresário Eike Batista. Ele deu uma entrevista, se não me engano, no Fantástico, dizendo ele era o homem mais rico do Brasil e o oitavo do mundo. E ele falou assim, em tantos meses eu vou ser o homem mais rico do mundo. E a repórter perguntou, mas você não acha isso rápido demais? Ele falou, não, está demorando demais. Passados alguns meses, não sei nem se deu um ano ou menos de um ano, o que aconteceu? Corrupção, perdeu tudo. Só que ele, pobre, ainda estava bem rico, viu, gente?
Mas aquela riqueza toda é, na verdade, uma especulação. Não tinha nada. Aí as empresas foram vendidas e tal, e depois foi preso, porque para ele conseguir o que ele tinha, ele teve que fazer falcatruas, né? É o sistema. Porque senão, se ele não faz, se ele não paga a propina, se ele não entra naquilo que é desonesto, que é corrupto, ele não consegue os contratos, ele não consegue as concessões e assim por diante. Mas ele fez tudo isso porque ele queria ser o homem mais rico. E quem lembra dele hoje, né? Só eu quando falo dessas coisas. Acabou. Que memória tem? Né? Os seus portos, as suas empresas, a extração de ouro, de minério dele, ninguém lembra mais. Agora, a vida de Cristo, em humildade, em obediência, em servidão, dando exemplo, tirando as suas roupas, cingindo-se com uma toalha, lavando os pés dos discípulos, sendo obediente até a morte, nós lembramos todo o primeiro dia da semana. E o mundo sabe, ainda que não se curva diante do Senhor hoje, né? Mas nós cantamos, um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Ele é Senhor. Olha que vida diferente. Eu não quero imitar os grandes empresários deste mundo. Eu quero imitar a Cristo. É de fato a Ele que nós devemos imitar. Então, eu penso que quanto mais dinheiro, mais problemas, mais dificuldades, não é? O verso 27 do trecho que nós lemos diz: nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isto. Nós não temos controle sobre tudo. Muitas coisas não estão nas nossas mãos, não dependem de nós. Então por que eu vou ficar buscando aquilo que é incerto, aquilo que é vaidade, quando eu posso de fato colocar todo o meu tempo, meu investimento, a minha atenção naquilo que dura para a eternidade, deixando que Deus guie os meus passos, né? Ficar ansioso, ficar preocupado com o que eu já tenho, e como que eu vou guardar, e como que eu vou juntar, e como que eu vou investir mais, né? Você já viu quantas propagandas, né, na internet? Olha, o primeiro 1 milhão, sabe? E essas pessoas estão ganhando dinheiro nos que querem ficar ricos, e ninguém fica nada, porque senão já era para ter muito milionário por aí, né? E as pessoas caem nesses, tanto nessas aulas, né, que ensinam a você ficar rico, em casa, sem fazer nada. Eu nunca vi isso, gente, ganhar dinheiro sem fazer nada. Quem que cai nisso ainda? Você tem que trabalhar, a Bíblia fala, trabalha com fadiga, com suor, trabalho braçal, né? Às vezes você tem lá um outro trabalho que não é braçal, mas tem que ter envolvimento, fadiga, você vai se envolver naquele trabalho. Agora, você trabalha em casa e ganha não sei quanto, vai ficar milionário sem fazer nada? Não existe isso. Aí, no lado religioso, tem as igrejas que prometem também, ó, vem que Deus vai te abençoar, declara, eu não aceito essa condição de pobre. Problema seu. Dá 100 que Deus vai te dar 200. Mentira, não tem nada disso na Bíblia. A gente não tem que declarar ou não aceitar ou resolver o que Deus tem que fazer na nossa vida. Ontem eu falei uma coisa que nós precisamos tomar como verdade para nós não fazemos exigências. Senhor, se é para eu viver numa condição de privação, de dificuldade, amém, mas eu quero estar dentro da vontade do Senhor. Se eu vou ter um pouco mais de uma situação um pouco melhor, amém também, mas eu vou, aquilo que sobrar, aquilo que não for para a minha necessidade, aquilo que não for do uso na obra de Deus, ou para sustentar os meus, eu vou empregar na obra. Eu vou abençoar outros. E nessa contabilidade, meus irmãos, talvez você tenha lá um contador que faz lá, né, o seu imposto de renda, né? Eu creio que todo mundo paga o imposto certinho, que cuida lá dos seus bens, né? O gerente da sua conta bancária, que oferece os investimentos, mas nessa contabilidade espiritual, vale a pena.
Porque é o único rendimento que dura para a eternidade, é quando você investe nas coisas eternas. Você investe aqui na terra, tá, pode dar lá um lucro, né? Mas fica aqui. Você vai embora, vai ficar para quem? Os filhos, né? O único investimento que dura, que a renda, né? que o lucro, que a abundância daquele investimento nós vamos carregar para a eternidade, são os investimentos feitos no céu. E nós precisamos estudar, então, o que é, de fato, ajuntar tesouros nos céus. Então, viver na dependência dos recursos materiais é algo que certamente traz confusão, né? O crente não deve viver ansioso com as coisas terrenas, com as coisas materiais, tendo ou não, né? Está sempre preocupado, está sempre buscando estas coisas. Outra coisa que ajuntar tesouros na terra faz, especialmente com o crente, é que nós perdemos o nosso testemunho, verso 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram estas coisas. Os gentios procuram. Os gentios estão ansiosos, preocupados. A crise, a guerra, o vírus, a vacina. Já tem a 5ª dose, por favor? Pode brincar aí. A 5ª dose, já. Quem já tomou a 5ª dose, gente? Misericórdia. 5ª dose, precisa. Vamos lá. Então, os gentios, eles estão ansiosos. Os gentios procuram estas coisas, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós estamos ajuntando na terra, quando nós estamos ansiosos, preocupados, né? Nós estamos perdendo o nosso testemunho, nós estamos nos fazendo como o gentio, como o pagão, como o descrente. Eu estou vivendo como descrente. A ocupação e a preocupação com as coisas e tesouros terrenos me faz como o descrente. Aquele que não conhece essa graça maravilhosa do nosso Deus. Agora, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, então Deus cuida do resto. Você já provou que Deus de fato cuida? Não tem aquele texto que diz: provai e vede que o Senhor é bom? Faz prova então, meu irmão. E você vai perceber que Deus cuida de fato. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldade, que você não vai ter um tempo, às vezes, de um aperto, mas Paulo ele fala: olha, eu sei estar em toda situação. Eu posso ter uma dificuldade, estar no meio de uma guerra, passar necessidade, sofrer fome, sede, nudez, como eu também posso estar em paz, próspero, com recursos, bem vestido. E tudo isso eu sei porque Cristo me fortalece. Eu faço isso em Cristo, diz o apóstolo. Eu não peco quando eu estou passando por privações, murmurando contra Deus, reclamando contra Deus, e muito menos eu não peco também quando eu tenho fartura, porque eu sei que tudo é do Senhor e tudo deve ser usado para a honra e glória do Senhor. Quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, ponham em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que Deus deseja, e Ele lhes dará todas as coisas. Sabe, quando nós ajuntamos tesouros na terra, nós perdemos a alegria do dia de hoje, porque nós estamos ansiosos pelo dia de amanhã. Nós deixamos de viver as bênçãos do hoje. Nós deixamos de considerar as pequenas coisas que Deus faz do hoje. Irmãos, nós precisamos parar mais e perceber o cuidado de Deus sobre as nossas vidas hoje. Hoje. Hoje Ele nos abençoou. Hoje Ele tem estado conosco. Hoje Ele nos tem ensinado. Hoje Ele nos tem alimentado. Hoje nós temos aqui as portas abertas. Podemos falar livremente a respeito do nosso Salvador. Hoje
eu não preciso preocupar com amanhã. O ontem já foi, as oportunidades perdidas já foram, as oportunidades aproveitadas, nós vamos recolher os frutos delas. O hoje nós estamos vivendo e amanhã nós não sabemos. Basta cada dia, ele diz, o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Às vezes, quando a gente fica preocupado demais com o dia de amanhã, é como se nós estivéssemos crucificados entre dois ladrões, né? O ontem e o amanhã. E deixamos de perceber a graça do hoje. E eu falei de crucificado porque bendita é a cruz de Cristo para nós. E às vezes é isso que está faltando para nós. Entender que hoje, se queremos seguir a Cristo, devemos negar a nós mesmos. Esse é o mais difícil, né? Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, hoje. Não é ontem, porque o ontem já passou. Não é amanhã, porque amanhã eu não sei. Mas é hoje. E a partir do momento que nós, de fato, negamos a nós mesmos, tiramos o eu do trono, colocamos Cristo no trono das nossas vidas, buscamos em primeiro lugar o reino, a justiça, assumimos a afronta e a vergonha da cruz. O mundo rejeita a cruz, o mundo condena, o mundo ri, o mundo zomba. Quando nós assumimos esta posição, e estamos dispostos a sofrer toda a afronta que o mundo tem contra Cristo crucificado, nós vamos perceber as bênçãos. Nós vamos entender o que há de vir, né? Olhando para frente, olhando para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. 2 Coríntios 12, 14. Às vezes a gente fica preocupado entre o ontem e o amanhã, né? Carregando fardos que nós não precisamos de ontem, os remorsos de ontem, os erros de ontem, e as preocupações e as ansiedades do amanhã. E alguém vai dizer, mas eu tenho que planejar, eu tenho que economizar. Ele diz, né, 2 Coríntios, esse é um texto usado, nós não vamos também entrar aqui em detalhes, mas esse é um texto que muitos usam para dizer, não, eu tenho que ajuntar. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu tenho que entesourar, eu tenho que deixar uma herança, eu tenho que deixar uma vida melhor para os meus filhos. E sabe, eu já falei para os meus, eu falei, vocês têm que trabalhar. Que a herança que eu vou deixar para vocês é a palavra de Deus. É o que eu tentei apontar para vocês. Cristo. Se Cristo aprova, se vocês colocam Cristo no caminho de vocês, se vocês entregam o seu caminho ao Senhor e Ele endireita os seus caminhos, então, eu não tenho preocupação nenhuma quanto ao sustento, à vida dos meus filhos, se eles entregarem a vida deles a Cristo, porque Cristo cuida. Se o seu filho for chamado à obra missionária e for lá para pregar lá na Ucrânia, bem nessa época, se foi Deus que chamou, eu não tenho preocupação nenhuma. Se ele tem convicção, eu vou fazer o que eu puder para ajudar, abençoar, orar por ele. Você vai mandar seu filho para a morte? Não, Deus o chamou, Deus vai cuidar lá. E se acontecer, estava dentro da vontade de Deus. Nós precisamos deixar de olhar para as coisas
terrenas como sendo as mais importantes e entender que é espiritual. Nós não estamos presos a este mundo. A morte não é um problema, irmãos. A morte não é um fim. A morte não pode ser uma dificuldade para nós. Tem perigo de morte, então eu não vou. Não tem problema não. Paulo seguiu o seu caminho sabendo o que ele haveria de passar, prisões, açoites, condenação. O que esperava ele não era nada agradável, ele continuou. A morte não deve ser um impedimento para nós. Como que nós podemos temer aquilo que o nosso Senhor venceu? Cristo não venceu a morte? Cristo não pisou o inimigo, Satanás? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque nós tememos a morte, tememos a escassez, tememos a fome, tememos E aí, porque tememos essas coisas, queremos ajuntar para os filhos, ajuntar para uma emergência, ajuntar, porque tememos sofrer. Se eu não tiver, eu vou ter. Ou Deus, de fato, domina sobre os céus, ou Deus sabe todas as coisas e é Ele quem vai permitir ou não determinadas coisas na nossa vida, ou nós é que temos que recorrer a nós mesmos, aos nossos bens, aos nossos recursos para resolver os nossos problemas. Então, esse é um argumento que não é válido nesse sentido, né? Ali Paulo está falando com os filhos na fé dele, em outro momento nós podemos falar com mais cuidado sobre esse texto. Eu quero terminar, porque eu acredito que já são 11h30, eu preciso parar, né? 11h30 mesmo, né? Irmão, já, né? Passei do tempo, né? Desculpa, vou parar agora, ó. Para nós vencermos a ansiedade, aqui nós temos 3 palavras importantes, eu vou terminar com essas 3. Fé, Pai e primeiro. Fé no versículo 30, Pai no versículo 32 e primeiro no versículo 33, né? Para vencer a ansiedade, ansioso com aquilo que eu vou comer, ansioso com aquilo que eu vou vestir, ansioso com onde eu vou morar, ansioso se eu vou ter condição de pagar o plano de saúde, se eu vou ter condição de pagar, se eu pegar uma enfermidade, sabe? Essa ansiedade se vence como? Primeiro com a fé. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Nós vamos usar os recursos, os médicos, os medicamentos, a vacina, vamos? Eu tomo medicamento todo mês, uma injeção todo mês. Mas se ela não funcionar também, não tem problema. Não tem problema. É Deus quem permitiu. É Deus quem vai cuidar. E é Deus que vai colocar nas minhas mãos aquilo que eu tenho condições de fazer, dentro das minhas limitações. O corpo está doente. O espírito não. O espírito não está doente. O espírito está firme, animado, quer avançar, quer servir, quer pregar, quer trabalhar. Então nós podemos confiar em Deus em toda a situação. A palavra Pai, a gente esquece que Deus é o nosso Pai. Um Pai amoroso, um Pai justo, correto, que disciplina os seus filhos, sim, mas um Pai amoroso, um Pai pronto a nos receber, a nos ajudar, a nos aconselhar, a nos orientar, a nos sustentar. Deus, meus irmãos, é o nosso Pai. Quem é pai aí e tem filhos, você consegue entender um pouquinho dessa relação, não é? Como a gente quer o bem dos nossos filhos, como a gente está disposto a fazer tudo por eles, a se sacrificar por eles, a tirar do nosso para dar para eles. Mas depende também da fidelidade deles, da vida deles, das escolhas deles. Tudo tem consequências. O que a gente planta, a gente vai colher. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele se preocupa com os seus filhos. Eu não posso perder isso de vista. Deus hoje está olhando para mim, ocupado e preocupado com a minha vida. Individualmente. Coletivamente também. Mas é tão gostoso pensar que isso é individual. É comigo. Antes de falar o último ponto, o primeiro, né? A gente lê, Deus amou ao mundo, é tão genérico, né? Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, tá? Cristo amou a igreja, né? Todos os irmãos, toda a igreja da dispensação da graça,
desde Atos até o dia do arrebatamento. Mas sabe o texto que eu mais gosto? É Cristo amou a mim. A mim. Com todos os meus defeitos, com toda a minha inconstância, mesmo sabendo que depois de receber a nova vida eu ia continuar tropeçando, às vezes amando, ajuntando, mas Ele me amou, Ele se deu, Ele vive sempre para interceder por mim. Eu acho tão bom quando o irmão fala: olha, nós temos orado por você, a igreja tem orado por você, mas é maravilhoso para mim saber que Cristo intercede por mim. É como se Cristo orasse por nós. Pai, abençoe o Alexandre. O Alexandre está indo pregar numa conferência lá em Ribeirão. O senhor sabe que ele tem dificuldade. Ele estuda muito. Chega lá, ele não lembra de nada. O senhor sabe que, né, tem as dores que atrapalham. Sabe? Deus se importa. Deus se importa conosco. Cristo se importa conosco. E por fim, por isso que a gente não deve ficar ansioso, porque Ele se importa, Ele vai à frente. E por fim, a palavra primeiro, né? Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Pronto, olha, eu estou dentro da vontade de Deus. Foi Deus que me trouxe aqui, deu tudo errado, mas eu estou na vontade de Deus. O que não pode dar errado são as coisas espirituais, as convicções e as posições espirituais de cada um de nós, né? Eu estou dentro da vontade de Deus. As coisas não saíram como eu pensava. Foi Deus que me trouxe aqui. Eu não preciso sair envergonhado. Deus está no controle. Tem lições. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ou não? Cooperam. Os sofrimentos desse tempo presente não são para comparar, não se comparam com a glória que vai ser revelada em nós um dia. Então não tem problema se o que vem é sofrimento. Aliás, meus irmãos, às vezes nós temos que orar a Deus pedindo que Deus permita, porque nós sabemos que é o sofrimento que nos molda, é o sofrimento que nos fortalece, é o sofrimento que cria em nós caráter, convicção, firmeza. Então, eu não oro que Deus me livre de dores, de sofrimentos, de aflições, mas que Ele me dê a força de suportá-los com fidelidade, para que eu não desanime na fé, para que eu não abandone, mas que eu possa suportar. É aquela questão, né? Pai, se possível, passe de mim o cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É isso que o Senhor quer para a minha vida? Eu não faço exigências, como eu já falei, né? Que Deus nos abençoe, desculpe passar um pouco do tempo, e que essas lições, irmãos, possam nos ajudar, né? Que nós possamos, de fato, a partir de hoje, né, a partir de ontem, propor: eu vou investir no reino, eu vou investir na obra, meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, minha juventude, minha velhice, minha meia-idade, eu vou investir na minha família, porque meus filhos precisam de salvação, eu vou investir, sabe? Eu vou trabalhar para o reino, dentro da minha empresa, dentro da empresa que eu trabalho, dentro da faculdade, onde eu estiver. Onde estiver, a ordem ide pregar o evangelho é justamente isso. Onde você está, pregue o evangelho. Indo, pregue o evangelho. Onde você está hoje? Hoje nós estamos aqui reunidos, mas amanhã estou lá na empresa, estou em algum outro lugar. Aproveite as oportunidades, invista, use dos recursos desta vida para ajuntar tesouros nos céus. Que Deus nos abençoe. Amém.